Desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser. Fiz uma gambiarra aqui, ó, pra prender a caixa na grade do shopping. Hoje Cristo te quer libertar. Eu usava aquele negócio lá como púlpito improvisado, negócio lá embaixo, aquele negócio verde lá. Neste mundo, Ó, o púlpito improvisado ali, ó. que passam e vão. Só que tá muito distante do povo. A entrada do shopping é aqui. Eu não posso ficar na porta como fiquei da última vez, que o vigilante falou a peça da última vez. Eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Ei, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não seja conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade, perfeita e agradável do Senhor. Mas, amados, todos sabemos que a vontade do Senhor é a salvação de vossas almas. A grande vontade do Senhor é que todo homem se liberte do pecado, e que todo homem compareça diante do Senhor naquele grande dia, sem mancha, sem pecado, liberto, renovado, limpo. Essa é a verdadeira vontade, esse é o verdadeiro sonho do Senhor, meus amados. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para ser preso naquela cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, meus amados, Satanás tem cegado a mente das pessoas. O adversário tem entupido o ouvido das pessoas, meus amados, para que eles não ouvem a palavra, para que a semente do Evangelho não caia no coração dessas pessoas, essas pessoas venham ter o discernimento que todos nós precisamos de um Salvador, meus amados. Todo homem precisa de um herói depois da morte. Não existe purgatório, meus amados, não existe missa de sétimo dia. O homem desceu à sepultura sem a salvação do Senhor, o inimigo o abraça e arrasta para o abismo.
Essa é uma realidade que a maioria dos pastores não estão falando hoje, meus amados. A maioria dos pastores não estão falando porque não importa para eles isso. A verdadeira coisa que importa para a maioria dos pastores, meus amados, é dízimo e oferta. É a minoria que tem em tempos religiosos falando a verdade, meus amados. É somente os remanescentes que estão falando a verdade. Porque todo homem que fala a verdade, ele é perseguido, ele é maltratado, ele é abandonado, ele é esnobado, ele é feito de chacota. É feito como lixo desse mundo, assim como a Escritura fala, meus amados. Contudo, depois da morte, veremos aquele que serve e aquele que não serve. O Senhor fará uma diferença do justo e do ímpio, do pecador e do santo, do lavado e do remido. Amados, não há pecado que o Senhor não possa perdoar, meus amados. Todo pecado o Senhor pode perdoar, meus amados. A palavra fala que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, meus amados. Leva uma vida santa, remida diante do Senhor enquanto vocês podem. Abandonem a prática do pecado, a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína, o contatina, a prostituição, o segundo casamento, o terceiro casamento. Vocês vão ser julgados diante do Senhor, meus amados, naquele grande dia. A palavra fala que ela corta juntas e medulas, meus amados. A palavra, ela julga, a palavra já é uma reta justiça, meus amados. Algumas pessoas falam que os pregadores vão para a rua para julgar as almas. Amados, algumas pessoas até julgam, outras não. Porém, julgando ou não, temos que dar valor a essas pessoas que estão indo na rua para lançar a semente, meus amados. Porque nos últimos dias só se fala em futebol, só se falou em carnaval, em festas, até dentro dos templos religiosos está tendo festa, meus amados. Então, o mundo anda por uma porta larga. Essa terra, meus amados, ela puxa o homem direto para o abismo. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança de seres pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a sua hospitalidade. A palavra fala, meus amados, que todo aquele que vai entregar a sua vida ao Senhor, de corpo, mente, alma e espírito, ele vai ser perseguido. Oh, meus amados, só eu sei o que eu estou passando, meus amados. Só eu sei quanta coisa eu pretendo consertar na minha vida. Só eu sei o quanto eu falhei. Só eu sei, meus amados. Só eu sei. Contudo, existem várias pessoas, meus amados, vários personagens escritos nas Escrituras que pecaram mais do que eu, que vacilaram mais do que eu. E hoje estão adentrados no paraíso, junto ao Senhor. Então, meus amados, aproveite a oportunidade que vocês têm, meus amados. Abandone as práticas desse mundo, meus amados. Vive uma vida em espírito enquanto vocês podem. Porque depois que a alma de vocês desgrudarem do corpo, não vai ter como retornar para essa superfície, meus amados. Vocês que são jovens, obedeçam a seus pais, obedeçam a mãe de vocês. Seja um exemplo futuro. Cuidado com Satanás na porta das escolas. Agora as aulas retornou de novo. Onde o local onde que Satanás mais habita dentro das escolas, meus amados. Porque as crianças são o futuro da humanidade. Então, se o inimigo abraçar as crianças dentro da escola sem uma disciplina, se o pai e a mãe não der, fica fácil. Depois a criança está batendo na mãe, a criança está batendo no pai e a gente não sabe de onde que veio essa falta de correção, essa falta de disciplina. Vocês que são pais, tente conversar bastante com o filho de vocês, porque depois que os filhos de vocês caem no mundo, de uma escala de 0 a 10, é só 4 que conseguem contar a história, porque o restante Satanás ceifa, e ceifa mesmo, amado. E uma vez que o pecado entra no coração do homem, e ele sente a delícia do pecado, e ele não abandona,
ele pode levar uma vida maravilhosa aqui nessa terra, que já está condenado, meus amados. Aonde a gente quer chegar? Essa vida é uma ilusão, meus amados. Tudo que a gente vê é um encantamento. O mundo ele é pintado de colorido, o pecado ele é pintado de colorido. É como se vocês estivessem assistindo o desenho da Caverna do Dragão. Todo mundo quer voltar para casa, mas nunca retorna, porque o pecado não deixa. Porque Satanás o enganou e cegou a sua mente, meus amados. Louvado, santo e exaltado seja o nome santo do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu Rei.